Muito boa noite, grande Rodrigo Freitas, grande Gabriel Assad, Amandinha Carolina, Geni Paulino, Daniele SS, Ana Cleide 82, sejam muito bem-vindos, Guilherme Carneiro Neto, Lívia Dantas, Newton Baracho, sejam muito bem-vindos, acenar para todos vocês aí. Vamos a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight. E hoje a gente vai dar prosseguimento àquela nossa conversa de ontem sobre dor lombar, né? Para como a gente faz para refinar, para selecionar as intervenções e as estratégias de carga. Quando e como a gente vai utilizar essas estratégias de carga? Olha como é que tá esse cabelo desse menino, rapaz. A gente pediu já uma máquina para raspar essa cabeça e não chegou ainda. Rapaz, estou com a cabeleira retada nessa quarentena. Já vamos chegar aí a 52 dias, né? Como é que vocês estão aí na quarentena? Tudo certo aí? Galera tá isolada mesmo, quem pode tá isolado. Vamos nessa. Vamos falar do que interessa, né? Ontem a gente estava conversando sobre grande Rafa Palmeira, Marcela Dornelli, sejam muito bem-vindos. Ana Cleide, muito boa noite. 11h16, só tem maluco aqui me acompanhando agora, tá? Então vamos nessa, vamos falar do que interessa. Eu falei pra vocês que quando a gente segue uma cartilha para avaliar os nossos pacientes com dor lombar, quando eu falo pra você dor lombar, entenda dor lombar, mas não só naquele local da coluna, mas dor que vai da lombar e vai pro bumbum, ou dor só no bumbum, ou só atrás da coxa, joelho, perna, tornozelo, porque a dor lombar ela pode migrar por toda essa região. A dor lombar ela pode descer pro testículo, a dor lombar ela pode descer para a virilha, para a parte da frente da coxa, ela pode sofrer esse fenômeno de irradiação. E ontem eu estava mostrando para vocês como a gente progride as cargas, como a gente seleciona a estratégia de carga para melhorar a dor lombar dos nossos pacientes. E aí foi uma dúvida de uma colega nossa de outro estado que mandou pra gente, e a gente ficou conversando sobre o caso clínico que ela estava atendendo, e era um jogador de futevôlei que tinha uma dor na perna, levemente abaixo do joelho, na perna direita, e eu ensinei vocês a coletarem as referências antes de selecionar qual a melhor intervenção. E aí eu falei para vocês que o maior erro do profissional de saúde hoje é fazer a somação de intervenções. Ele avalia o cara, não anota as referências, ele simplesmente fala: olha, o paciente está encurtado, está com fraqueza, precisa fortalecer, está com o ombro desnivelado, está com o quadril rodado, a vértebra está rodada, você está com fraqueza de core, você está com a postura ruim, e nada disso é diagnóstico. Isso aí é uma confusão, tá? O paciente vai, um profissional escuta uma coisa, vai outro profissional escuta outra. E aí, além de não anotar, esse profissional da saúde, ele simplesmente faz a somação de intervenções. Olha, se você está fraco, eu vou fortalecer, vamos fazer prancha lateral, ponte, muita isometria, agachamento para fortalecer, trabalhar esse core, vamos alongar porque está encurtado, vamos corrigir a postura porque a sua postura está ruim, e na expectativa de melhorar. Aí o paciente melhora, o paciente sai da sessão melhor. Você está numa teleconsulta com o paciente aqui, o paciente diz que está melhor. Por quê? Eu preciso explicar para vocês o seguinte: para a gente saber se a nossa intervenção funciona, a gente precisa controlar alguns confundidores. Vou te dar um exemplo aqui agora. Para eu saber se minha técnica de movimento funciona no meu paciente, eu tenho que pegar, por exemplo, 10 pacientes, dividir em dois grupos, um com 5 pessoas, o outro com 5 pessoas, e esses grupos são aleatórios, são aleatorizados, né? Eu pego esse grupo de 5 pessoas, vou lá e dou uma intervenção baseada em movimento e mensuro. Esse grupo de 5 pessoas tem dor de 0 a 10, entre 7 e 10, dor intensa. Esse grupo tem perda de movimento em alguma direção da lombar. Esse grupo tem dor irradiada na perna. E esse grupo tem dor quando fica em apoio unipodal. Pronto, 4 referências. E aí eu dou a minha estratégia de movimento para esse grupo. E o segundo grupo, eu não dou a minha estratégia de movimento.
eu dou uma estratégia de movimento falsa, que a gente chama sham movement, do inglês, que é um movimento falso. Caio, como é que dá um movimento falso para um grupo? É simples. Você avalia o grupo, vê se ele tem preferência direcional. O grupo que tem preferência direcional, você dá exercício na preferência direcional. O grupo que tem preferência, o outro grupo que tem preferência direcional, você dá exercício na direção contrária à preferência direcional. E aí você controla se a sua intervenção baseada em movimento é de fato superior ao outro grupo que recebeu uma direção de movimento contrária na intervenção. Por quê? Se eu atendo o paciente e digo que a minha técnica, o meu movimento funcionou, eu vou falar o seguinte: olha, vai ser o efeito da minha intervenção, mais o efeito placebo, que é a expectativa de melhora do paciente, vai ter o efeito Hawthorne, que é o efeito do paciente bonzinho. Hawthorne não tem uma tradução literal do inglês não, mas seria o efeito do paciente bonzinho. O paciente, ele não diz para você que tá igual ou que tá pior, a maioria deles, porque ele não quer gerar uma tensão social. Vamos ocultar isso. A gente não quer fazer uma tensão social. O paciente não quer, então ele não vai te dizer, Caio, eu tô pior, Caio, eu tô igual. Ele, não, eu tô melhor. Muitos de fato melhoraram, e eu acredito que eles melhoraram, mas a eficácia, a mudança do desfecho do incapacidade não quer dizer eficácia da sua intervenção. Caio, como é que é isso? Não quer dizer que porque o cara saiu melhor da sua sessão, que foi porque o que você fez melhorou ele. Por isso que a gente tem que agrupar esses pacientes e dar uma intervenção para cada grupo para saber qual grupo realmente superou os confundidores. Então tem efeito placebo, tem efeito Hawthorne, tem viés de memorização. Por exemplo, se eu perguntar para você o que você estava fazendo no dia 11 de setembro, você vai lembrar, a maioria vai lembrar, porque 11 de setembro foi aquele acidente das Torres Gêmeas. Então eu lembro que eu estava sentado assistindo TV e do nada veio aquele flash, porque a nossa memória, o nosso cérebro, ele é muito forte para lembrar quando há um forte impacto emocional. Ele tem uma memória muito clara. Mas se eu te perguntar o que você estava fazendo dia 10 de janeiro de 2016, você não vai lembrar. Eu não lembro o que eu almocei segunda-feira. Então, existe um viés de memorização onde você, como terapeuta, só vai lembrar ou dos casos muito bons, os cases de sucesso, que você trouxe resultado para o seu paciente, ou dos casos muito ruins que você falhou na sua intervenção e o paciente piorou. Você jamais vai esquecer, você vai aprender com aquilo. Mas a média, o fisioterapeuta, o profissional, o terapeuta em si, independente de qual profissão ele não vai lembrar. Então a gente tem que controlar esses confundidores. Existe uma outra coisa, um quarto confundidor, que é a regressão para a média. Por exemplo, se você tem dor de 0 a 10 na coluna e você está com dor 8, pensa simples. De 8 para 10 tem 2 pontos. De 8 para 0 tem 8 pontos. Então, é mais fácil essa dor aumentar ou ela diminuir? Isso se chama história natural. Toda doença, coronavírus, dor lombar, gripe, infecção, toda doença ela tem uma história natural, tem uma regressão para a média. A maioria delas, se você não fizer nada, o seu corpo vai recuperar daquele problema, a maioria delas. Então você tem que controlar placebo, viés de memorização, efeito Hawthorne, regressão para a média, e ainda tem um quinto confundidor que eu não me lembro agora, mas a qualquer tempo, se eu lembrar, eu falo. Então você não tem como saber se esses 5 confundidores, junto com sua intervenção, melhorou o paciente, ou se foi só sua intervenção. Por isso é necessário os estudos. E existem estudos já provando que o exercício na direção de preferência é superior a outros programas de exercício. Então, avaliar se o seu paciente tem direção de preferência é fundamental. E aí eu falei para vocês que durante a avaliação, você vai coletar toda a história do paciente, quando é que surgiu a dor, o que é que acontece quando ele está sentado prolongado, quando ele levanta, quando ele está em pé, quando ele está andando, quando ele está deitado, quando ele está virando, quando ele está dobrando o tronco, curvando. E a partir das atividades funcionais, quando o paciente relatar o que acontece com a dor dele, você vai ter pistas
de que esse paciente tem preferência direcional ou não, ok? Essa aí é a chave. Tendo preferência direcional, a gente vai brincar de testar movimentos com esse paciente. Se esse paciente está com dor lombar irradiada na perna, a gente precisa anotar o que é que ele fez quando ele chegou para você. Exemplo, meu paciente chegou para mim com dor no tornozelo. Ó, meu tornozelo está doendo. Caio, eu nunca tive dor lombar. O que você vai fazer? Você vai direto pro tornozelo? Jamais. O tornozelo, ele é inervado por alguns nervos que saem da coluna lombar. Eu vou pegar o Arnold aqui, só para vocês ficarem ligados. Vamos lá. Dá oi pro Arnold aqui, galera. Pronto. Aqui é a coluna lombar, tá? Na coluna lombar tem esses nervos em amarelo. Esses nervos em amarelo, eles descem pela pelve, descem por trás no bumbum e vão até o pé. Então, se o paciente chegou para você com dor no pé, primeiro você tem que perguntar uma coisa. Houve trauma? Se houve trauma, você vai direto na articulação. Não houve trauma, você vai direto na coluna. Você vai excluir a dor, você vai excluir a fonte dos sintomas como a coluna. Então você vai testar todos os movimentos. No caso que eu passei na live de ontem, foi um caso de um jogador de futevôlei que tinha dor abaixo do joelho, na perna, lateral na perna. E ele tinha uma alteração que quando ele desviava o tronco para o lado direito, produzia dor no joelho. Então você precisa testar flexão, você pede para o paciente fazer flexão em pé, você precisa testar extensão, pede para o paciente testar extensão em pé, você pede para o paciente testar deslocamento lateral direito e deslocamento lateral esquerdo, também em pé. E aí você vai anotar o que é que acontece com a dor no pé, no tornozelo desse paciente. Ela tem delta, tem variação sintomática, mecânica, funcional, neurológica, e aí anota isso que eu vou falar para você. Exemplo, esse paciente chegou com dor do tornozelo, você vai dividir em 3 grupos de dor. Dor de 1 a 3, de 4 a 6 e de 7 a 10. De 1 a 3 é leve, de 4 a 6 é moderado, de 7 a 10 é severa, ok? O paciente chegou com dor 7, severa, você anotou. Você não fez nada com o paciente ainda. E aí, qual a referência mecânica? Olha, quando eu desvio o quadril para o lado direito, eu produzo a dor lá no tornozelo. Quando eu desvio o tronco para a direita, eu produzo a dor lá no tornozelo. Você anota, desvio lateral direito, produz dor tornozelo. Anotou. Extensão não produz nada, flexão não produz nada, desvio lateral esquerdo não produz nada, beleza. Qual a referência neurológica? Será que esse paciente tem alguma tensão nas raízes nervosas? Por exemplo, essas raízes nervosas da coluna aqui, essas raízes, elas têm testes de estresse. Você pode pegar esses fiozinhos amarelos e puxar ele. Fazer um teste que a gente chama de tensão neural. O teste de tensão neural vai se basear unicamente em colocar as extremidades desse nervo em tensão. Então você vai pedir para o paciente deitar e levantar a perna reta. Quando o paciente levantar a perna reta, você vai fazer o laseg na perna que dói. Quando o paciente levantar a perna reta do lado oposto, esse é o teste do laseg cruzado. E tem uma manobra chamada slump, onde o paciente senta relaxado, coloca o queixo no peito e estica a perna sintomática com a ponta do pé para ele, tá? Não vou exemplificar aqui agora, porque é específico para fisioterapeutas aqui, mas fisioterapeuta já sabe aí. Manobra de slump, coloca no Google, vai mostrar como é. E aí você vai ter o teste da tensão neural. Esse paciente com dor no tornozelo, que nunca teve dor na coluna, tem tensão neural. Quando ele faz o teste, ele reproduz a dor dele. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai anotar tensão neural adversa no teste de laseg positivo. Anotamos 3 referências. Qual que é a referência funcional? O que é que o paciente se queixa que não está conseguindo fazer por causa da dor? Ponto. O que é que ele se queixa? Ele se queixa do seguinte: Caio, quando eu vou subir na moto e acelerar, eu sinto dor. E aí, galera, isso é fundamental para você continuar dando resultado para esse paciente. Você anotou aí que o paciente, quando sobe na moto, sente a dor no tornozelo. Então, você precisa fazer com que o paciente reteste todas essas 4 referências
que foram dor severa de 7/10, desvio lateral direito produzindo dor no tornozelo, teste de tensão neural positiva e subir na moto como referência funcional. Você tem aí no mínimo 4 referências. Você pode pesquisar diversas outras referências antes da sua intervenção, mas você precisa anotar tudo antes. E aí quando você vai para a sessão teste de movimento, você vai começar com a extensão lombar. Começa com a extensão. Você quer começar com a flexão? Começa também. Eu começo com a extensão. Aí eu mostrei na live de ontem, que tá no YouTube e que só vai ficar no YouTube por 7 dias. Então corre para assistir se você perdeu. Depois não vem reclamar que eu tirei do ar, porque eu já avisei. As lives ficam disponíveis por 7 dias lá no nosso canal do YouTube. E você tem 7 dias para ter acesso gratuito a esse conteúdo. Depois ela vai para a comunidade fechada dos nossos alunos lá no Facebook, ok? Então corre lá para assistir. Durante o teste de extensão, podem acontecer algumas coisas, 7 possibilidades. A primeira possibilidade é produzir a dor do paciente. A segunda possibilidade é não ter efeito na dor do paciente. A terceira é diminuir a dor do paciente. A quarta é aumentar. A quinta é ter um caminho de centralização, a dor que está lá no tornozelo começa a subir em direção à coluna. E a sexta é um caminho de periferalização, a dor que estava lá no tornozelo vai para a sola do pé, ou seja, ela desce, tá? E ela tem uma sétima possibilidade que seria abolir a dor. Então tem 7 possibilidades que podem acontecer durante o teste de movimento que você está fazendo com o seu paciente. E aí, depois que você testa lá um jogo de 15 repetições, de 30 repetições de extensão, você vai perguntar para o paciente o que é que aconteceu durante e o que é que acontece quando ele para de fazer o exercício. E aí o paciente fica de pé de novo e ele te fala: Caio, não aconteceu nada durante, não aconteceu nada depois. Ou seja, nenhum efeito durante, nenhum efeito depois. Anote isso aí. Nenhum efeito é o que a gente chama de sinal amarelo. Se você pegar um semáforo, vai ter vermelho, amarelo e verde. Amarelo é continue com atenção. Vermelho é pare, mude a direção. E verde é continue, mais do mesmo, ok? O sinal amarelo quer dizer que você precisa colocar carga naquele movimento. E aí você testou a extensão do seu paciente, não teve efeito, você vai colocar carga. Quando chegar no final da extensão, você pede para o paciente soltar o ar e relaxar o bumbum. A coluna dele vai meio que afundar. Ele vai estar aqui assim, deitado de barriga para baixo. Ele vai estar fazendo jogos de extensão. E quando ele soltar o ar no final, você vai perceber o seguinte, que quando ele soltar o ar no final, é como se uma seta empurrasse aqui a coluna nessa direção e aumentasse o torque de extensão. Ou seja, você colocou carga na extensão para ver o que aconteceu. E aí, meu paciente, quando você faz a extensão com essa carga expiratória, o que é que acontece na sua dor? Caio, a dor diminui. Diminui sim, está diminuindo. Só que isso não quer dizer nada, você tem que ver depois. O que é que acontece depois? O paciente saiu da posição de extensão, ficou de pé na sua frente e falou com você: olha, tá igual. Ou seja, foi diminui e não melhor depois. Diminui e não melhor. Porque durante o exercício diminuiu a dor no tornozelo, mas depois do exercício a dor continua igual. Então diminui e não melhor. Não melhor é uma outra resposta sintomática que pede que você continue com a tensão, é sinal amarelo. Então você precisa aumentar a carga na extensão. Quando esse paciente estiver fazendo a extensão, você vai pedir para ele fixar um cinto na palma das mãos e fazer a extensão deitado, e o cinto vai estar passando na lombar dele. Quando o cinto passar na lombar dele, a lombar vai ter mais carga do que a própria expiração. Ele vai estar deitado de barriga para baixo, vai fazer a extensão, e nessa extensão a carga do cinto que está presa na mão dele e na coluna vai aumentar a pressão. Se você não sabe qual é esse movimento que eu estou falando, tem uma live lá no meu YouTube que vai ficar liberada por 7 dias, foi a live de ontem, para você assistir e entender de que movimento eu estou falando, tá? Então corre lá no YouTube para ver isso. Quando você coloca essa carga do cinto, do lençol, da toalha, seja lá o que for que o seu paciente tiver acesso
naquele momento, você está colocando mais carga na extensão. E depois, e você vai perguntar o que está acontecendo durante. Caio, durante aumentou, ou seja, com a carga expiratória, era uma carga suficiente para diminuir durante e não melhorar depois. Com a carga do cinto, que é uma carga maior do que a expiratória, foi uma carga exagerada que aumentou durante. Só que aí o fisioterapeuta trava, telinha azul na cara do fisioterapeuta, pane no sistema, o computador ficou com tela azul, o software não está reconhecendo mais porque aumentou a dor durante. E aí o fisioterapeuta entra em desespero, aborta o exercício, simplesmente desiste de testar o paciente e empurra a liberação miofascial, ventosoterapia, massagem, técnicas de tração, eletroanalgesia, dry needling, somação de intervenção. O maior erro do fisioterapeuta é somação de intervenção. Então, o cara melhora, mas tem aqueles vieses que eu falei no início da live. Você não sabe se qual das suas técnicas melhorou o cara. Você está atirando para todo lado e jogando com a sorte para ver se o paciente vai melhorar ou não. Se aumentou durante, você não liga, você quer saber o depois. Então, durante, a dor desse paciente aumentou porque você colocou mais carga, e depois ele falou, Caio, tá igual quando eu cheguei. Ou seja, aumenta durante, mas não pior depois. Não pior é um sinal amarelo que quer dizer para você alternar força. Ou seja, saia do plano sagital. O plano sagital, que divide metade do corpo em direita e esquerda, onde tem um eixo laterolateral que permite o movimento de extensão e flexão, precisa ser alternado. Ele aumentou durante, foi não pior depois. Você vai alternar a força. Você vai pegar esse paciente que está fazendo a extensão, você vai tirar a carga do cinto, vai pedir para ele voltar a fazer a carga respiratória, que foi o que diminuiu no melhor no primeiro teste, e vai simplesmente desviar o quadril desse paciente para o lado. Caio, que lado eu escolho? Não é regra, mas você pode, eu tendo a escolher sempre o lado que fecha a raiz nervosa no qual o paciente é sintomático. Então, nesse exemplo, a sintomatologia do paciente é uma dor no tornozelo direito. Como é que eu fecho o lado da raiz nervosa direita? Eu desvio o quadril para a esquerda. Então você vai deitar o paciente de barriga para baixo, colocar a palma da mão bonitinha lá em cima do ombro, desviar o quadril dele para a esquerda, fechando o lado direito. Ou seja, o paciente vai estar aqui de costa para você, né? No caso, ele vai estar aqui deitado de costa para você, e aí você vai desviar o quadril dele para o lado oposto do sintoma. Ou seja, se o sintoma do cara é na perna direita, ele tá de costa para você, tá? Você vai desviar o quadril para a esquerda, porque você vai fechar a raiz desse lado. Mas ó, deixa eu dar uma dica para você. Não pensa biomecanicamente não, viu? Não pensa que esse fechar é uma relação biomecânica não, tá? Continua sendo uma resposta sintomática. Se você entrar em biomecânica, você vai se perder no atendimento do paciente. Você vai se perder. Esquece biomecânica nesse tipo de problema, tá? Você vai fechar o quadro, você vai fechar o lado sintomático e você vai pedir para o paciente continuar fazendo as extensões com o quadril fora do eixo. Quando o paciente estiver fazendo as extensões com o quadril fora do eixo, você vai perguntar: e aí, meu paciente, o que é que está acontecendo com sua dor? Caio, tá diminuindo. Continua, faz 15 e 20 aí. Tá diminuindo. Nossa, tá diminuindo mesmo. Quase não tô sentindo o tornozelo. Aí qual é o erro do fisioterapeuta? Ele se empolga. Ele, achei a preferência direcional, é agora, vai ser isso. Já vou mandar o paciente para casa e um abraço, o paciente melhorou. Só que não. A resposta sintomática durante o teste de movimento não quer dizer muita coisa. Ela te guia, mas ela não quer dizer muita coisa. O paciente diminuiu a dor nesse teste, você vai perguntar e depois bota o paciente de pé e pergunta: como tá sua dor no tornozelo? E aí ele vai te dizer: Caio, tá igual. Caramba, tava tão bom naquele movimento, mas agora minha dor no tornozelo tá igual. E aí, o que é que você faz? Caio, desvia o quadril pro outro lado. Por que você vai alternar a força novamente? Você teve não pior de novo? Você não teve. O cara diminuiu durante e ficou igual depois, ou seja, diminui
não melhor. O que não melhor quer dizer? Luz amarela. Luz amarela quer dizer mais carga nele. Você vai colocar a carga da expiração no final desse movimento com o quadril fora do eixo. Caio, diminui muito. Meu Deus, abole. Aboliu. Enquanto eu estou fazendo aqui, sumiu a dor. Tá? Não se empolga. Bota o paciente de pé. O paciente de pé vai te falar o que é que aconteceu com sua dor. Caio, tá igual. Você já tá querendo colocar o paciente de cabeça para baixo, desesperado, porque tá achando movimentos que diminuem a dor durante, mas depois o paciente fica igual. E qual foi a resposta sintomática? Diminui durante, não melhor depois. O que é que não melhor quer dizer? Mais carga. Você vai colocar a carga do cinto agora. Paciente deitado de barriga para baixo, palma da mão embaixo do ombro, desvia o quadril para o lado esquerdo, que ao desviar o quadril para o lado esquerdo você fecha o lado direito e coloca o cinto na lombar, para quando ele subir, o cinto tá preso na mão e fazer uma tração na coluna, como eu expliquei aqui. Olha só, o paciente está deitado de barriga para baixo e está fazendo esse movimento aqui, ó, extensão repetida. Só que ele está com o quadril desviado para o lado esquerdo. Então ele está subindo tortinho aqui, ó. Por quê? Porque eu quero fechar o lado direito. Ele está repetindo a extensão com o quadril fora de eixo, tá? Com o quadril fora de eixo, extensão repetida. E aí você botou o cinto aqui e o cinto vai passar aqui atrás, ó, e prender na mão dele. Quando ele subir, o cinto vai exercer uma tração que vai aumentar o torque aqui de extensão na coluna do paciente. E aí, o que acontece durante? Caio, abole. Meu Deus, minha dor tá sumindo durante esse exercício com cinto. E depois, meu paciente, quando o paciente para de fazer o exercício, fica de pé de frente para você, o paciente vai lá e fala, Caio, tô igual. Você já tá desesperado, meu Deus, não desiste. Não vai para somação de intervenção, não mete técnica nesse paciente. Você tá pesquisando ele. Quando o paciente vai primeiro contato com você, você tem que deixar claro, paciente, eu tô te testando, então eu posso provocar sua dor, porém, o que eu quero é encontrar um movimento que você consiga fazer sozinho, que melhore sua dor, aumente sua capacidade funcional e zere e diminua suas referências negativas, né? Para você conseguir jogar seu fute-vôlei, para você conseguir carregar seu filho no colo, dirigir, permanecer longos períodos sentado estudando. E você quer mexer nas referências dele com algum movimento. E o erro do fisioterapeuta é sair metendo intervenção antes de testar o paciente inteiramente, explorar todos os movimentos que o paciente tem para fazer. E aí ele mete, como eu falei, né, dry needling, ventosoterapia, liberação miofascial, eletroanalgesia, mete manipulação vertebral, enfim, mete visceral, mete um bocado de técnica. E você não vai saber se o paciente melhorou e por que técnica esse paciente melhorou. A gente precisa saber ter paciência para triar esse paciente, ok? Então vamos lá. O paciente está igual de novo. E aí, o que é que você faz? Caio, desvia o quadril para o outro lado para fazer extensão. Ainda não. A resposta foi diminui durante e não melhor depois. Não tem por que você mudar isso agora. Você precisa colocar mais carga. Mas, Caio, eu já coloquei a carga do cinto. Existe uma carga que é lateral. Vamos mostrar para você como é. O paciente está deitado aqui de barriga para baixo. E ele começou fazendo a extensão, diminui não melhor, colocou o cinto, aumenta não pior. Luz amarela alterna a força. A dor do paciente é na perna, no tornozelo direito, desse lado aqui. Então eu comecei a fazer a extensão com o quadril desviado para a esquerda. Comecei a fazer a extensão, quadril desviado para a esquerda. Extensão, diminui não melhor, carga. Diminui não melhor, carga. Diminui não melhor, carga. E o paciente continua igual. Aí você vai ter que colocar a carga não mais nesse sentido. Você vai ter que colocar a carga acentuando esse desvio. Você está com esse desvio aqui, você vai colocar uma mão na costela do paciente, um cinto na costela do paciente, que vai empurrar a costela dele nesse sentido. E você vai colocar um cinto ou a mão no quadril do paciente, se for telereabilitação, você vai pedir para ele colocar uma faixa no quadril e a faixa vai estar tracionando o quadril dele nesse sentido.
Então você vai ter um torque de força acentuando o desvio e outro torque acentuando mais ainda o desvio para fechar mais ainda o espaço desse lado, que é o lado sintomático do paciente, ok? E aí você explorou completamente as extensões desse paciente com o desvio do quadril, com o quadril fora de eixo, que é o que a gente chama. E aí a resposta dele foi aumenta. Aumenta durante. Aí você não se desespera. Não se desespera. Continua testando. Durante ele aumentou. E depois o que é que aconteceu? Caio, tô pior. O cara tá pior. Ele aumentou durante, ficou pior depois. A dor no tornozelo aumentou por causa dessa estratégia com carga que você passou para ele. O aumenta pior, que luz é? Fala pra mim aí. Qual é a luz do semáforo que acende quando a resposta sintomática do paciente após a estratégia de carga é pior? O que é que vocês acham aí? Vamos ver se alguém responde. Resposta sintomática do paciente foi pior. E aí? Quem quiser que eu responda as perguntas, fica até o final da live, tá? E aí? Ninguém? Resposta sintomática pior, quer dizer luz vermelha. Muito bem, Amandinha, luz vermelha. A luz vermelha quer dizer mude de direção. Central lane, muito bem também, luz vermelha. Mudar a direção. Se você estava fazendo a extensão com o quadril fora do eixo à esquerda, você colocou carga sagital e depois você colocou carga lateral e ele teve aumento da dor durante e pior depois, é luz vermelha sim. Mas primeiro, o que é que você faz com o paciente? Você tem que fazer ele te provar que tá pior. Como assim, Caio? O paciente vai provar que tá pior? Vai provar. Como ele vai provar? Através das suas referências. Afinal, quando ele chegou no seu consultório, ou quando ele começou a telereabilitação, você mediu as referências dele, e a referência dele foi sintomática, dor de 0 a 10, 7. Mecânica, desvio lateral direito, produzia dor no tornozelo. Neurológica, tensão neuroadversa positivo no teste de Laseg. Funcional, subir na moto, produzia dor no tornozelo. Aí você vai pedir para ele fazer tudo isso. Ó, meu paciente, quanto é que tá sua dor agora de 0 a 10? Às vezes o paciente até esqueceu quanto que ele falou no início da consulta, do tanto de informação que você tá bombardeando ele. Caio, minha dor tá quase 10, viu? Eu não digo 10 não, porque minha dor tá 9, 9,5 por aí, tá? E como é que tá a sua referência mecânica? Fica de pé, desloca o tronco para a direita e me fala, tá produzindo a dor no tornozelo? Caramba, cara, a dor não tá mais no tornozelo, a dor tá na sola do pé agora. Ou seja, você distalizou a dor do cara. É sinal vermelho mesmo. E a referência neurológica? Deita aí. Faz o Laseg. Cara, deita, levanta a perna reta, sem dobrar o joelho. Caio, caramba, tá doendo muito. Tá doendo muito, tá doendo muito, tá doendo muito. E qual é a referência funcional? Subir na moto. Alguns pacientes vão ter disponibilidade de levar a câmera, subir na moto e testar, outros não vai ter necessidade. Você já piorou 3 referências do cara, você não precisa pedir pro cara subir na moto, né? Mas teve um paciente meu que a referência era justamente essa. A gente descia o elevador do hospital, ia no estacionamento, ele subia na moto e eu avaliava se ele tava melhorando, piorando, ou se ele tava igual. A gente subiu o elevador umas 3 vezes durante o atendimento. E você deve fazer isso, você deve fazer o paciente provar que ele tá pior. Pronto, chegamos à luz vermelha. A luz vermelha exige que você mude a direção. E aí, para onde é que você vai? Vai para flexão, Caio? Ainda não. Agora você vai testar o desvio do quadril para o outro lado. Você vai fazer a extensão com o desvio do quadril para a direita, abrindo completamente o lado direito, que é o lado sintomático lá no tornozelo do paciente. Então, basicamente, vamos fazer aqui só para você entender, tá? Aqui o paciente está de frente para você, mas a posição é deitado de barriga para baixo. O paciente está de frente para você, aqui é meu lado direito. Você vai desviar o quadril para o lado direito e vai pedir para ele fazer
a extensão. Nesse desvio de quadril para o lado direito, você abre espaço nas raízes nervosas do plexo lombar. Abrindo espaço, se for trabalhar com teoria em mecanismo, você vai aumentar o fluxo de exoplasma, oxigenação, vai aumentar a irrigação sanguínea, nutrientes, que vão descer lá para o tornozelo, através das artérias, através de todo o complexo neurovascular que sai da coluna. Então é uma plausibilidade, tá? Mas mais uma vez, não respeita a biomecânica, respeita a resposta sintomática. Vai pedir para o paciente fazer a extensão com o quadril fora do eixo para o lado direito, abrindo o lado do sintoma, e vai seguir. Faz, paciente, 15 repetições. O que é que acontece? Caio diminui durante também, e depois Caio, pô, tô igual. Diminui não melhor, luz amarela, mais carga. Aí coloca a pressão expiratória no final. O paciente faz extensão deitado com desvio do quadril fora do eixo para a direita, soltando o ar e relaxando o bumbum, para aumentar o torque. Mais uma vez, quando você faz a extensão e você solta o ar no final da extensão, existe uma carga que aumenta o torque de extensão nesse paciente. O que acontece depois? O que acontece durante? Caio a bola e minha dor some quando eu solto o ar. E depois? Caio, tô igual. Diminui durante, não melhor depois. Não melhor luz amarela. Mais carga. Mais carga. Coloca o cinto para ele fazer. Caio aumenta. Tá aumentando. Com o cinto aumenta. A dor no tornozelo tá aumentando com o cinto. Aumenta você, ó. Tem alguma luz piscando e você não sabe qual é a cor. O que acontece depois? Tô igual. Aumenta, não pior. Não pior é uma luz amarela que requer não uma progressão de força, não que você coloque mais carga para o paciente, ela requer que você alterne a força, mude o plano, varie, ter delta de posição inicial. Ou seja, você pode mudar a posição que o paciente começa, colocar um travesseiro na barriga para fazer, ou regredir a uma posição mantida, ou seja, colocar o paciente com extensão deitado, em prono, com o quadril fora de eixo para a direita, mantido. Simplesmente 3 minutos paradinho naquela posição, conversando com o paciente, perguntando como foi o fim de semana, como é que tá o sextou. Mas ó, deixa eu parar para falar com vocês aqui, né? Temos 8 pessoas ao vivo. Quem me acompanha há muito tempo sabe que a gente quase não avisa quando entra ao vivo. A média de pessoas aí é de 11, 12 pessoas, batendo 20, 25 no máximo. E a gente deixa gravado o conteúdo para vocês assistirem depois. Então, parabéns para vocês que estão aqui. Sexta-feira. Ah, Caio, mas a pandemia. Parabéns, você podia estar fazendo qualquer coisa. Você podia estar na Netflix, você podia estar no Globoplay, você podia estar fazendo qualquer coisa. Mas você decidiu estar aqui buscando conhecimento em dor musculoesquelética. Então, parabéns para vocês que estão aí nesse horário, né? A gente tá 11h52 aí. Eu fico até feliz que eu tava com uma dor de cabeçazinha. Dor de cabeça não mecânica, tá? Se fosse mecânica eu já tinha resolvido aqui. E já passou, porque eu tô aqui interagindo com vocês. Então, obrigado por isso, de verdade. Então, vamos lá. Aumenta, não pior. Aumenta, não pior, alterne a força. E aí, para alternar a força, você tem que variar, você tem que ter um delta de posição inicial. Delta de posição inicial é a variação de como o paciente começa o teste de movimento, né? Então você vai parar e vai pegar o paciente e vai regredir 2 casas. Você está fazendo movimento repetido, você regride para a posição mantida. Para aqui na posição mantida. Eu vou até fazer a posição só para ficar claro como é. O computador está aqui carregando. Deixa eu colocar ele aqui no chão. Olha só, eu vou deitar de barriga para baixo. Eu tava fazendo isso aqui, ó, deitado de barriga para baixo, com o quadril desviado para a direita, e eu tava subindo assim, ó, com o quadril desviado. Só que aumentou durante, e depois que eu coloquei o paciente em pé, eu retestei tudo. Como é que você tá agora? Ó, a dor no tornozelo tá pior. Aumentou durante, ele ficou pior depois. Me prova que tá pior. Desvio lateral direito, ó. Desvio lateral direito, produziu a dor na sola do pé. A dor estava no tornozelo, desceu para a sola do pé. Logo, distalizou o sintoma. Realmente a luz vermelha, realmente você piorou o paciente, realmente você tem que alternar a força. E aí, quando você colocou, você tem que alternar a força. Então, quando você colocou a carga no paciente, ele aumentou e ficou não pior, tá? Não pior.
O não pior, a luz amarela que quer que você alterne a força. E aí, para variar o delta de posição inicial, em vez de fazer um movimento repetido, você vai parar aqui, nessa posição de leitura, e vai desviar o quadril para o lado que o paciente referiu o sintoma. Desviou o quadril para a direita e vai ficar conversando com o paciente nessa posição por 3 minutos, 5 minutos, perguntando como foi o fim de semana dele, perguntando se ele é Bahia ou Vitória. Quem é meu paciente sabe, a pergunta de 2 milhões de dólares. O paciente fala que é Vitória, eu tendo a não dar resultado para ele. Brincadeiras à parte, você já sabe variar a posição inicial, e essa é uma das possibilidades. Tem inúmeras possibilidades de você voltar 2 casas e entregar o resultado com paciência. E esse paciente ele vai te dar um feedback impressionante. Porque muitas vezes você está testando o paciente há 1 hora e você parou o paciente nessa posição de esfinge, ficou 3 minutos e perguntou: o que é que está acontecendo com sua dor no tornozelo? Caio, não estou com dor no tornozelo. Como assim? Ela sumiu? Sumiu. Tá. Qual é a resposta durante o teste? Abole. Durante o teste de posição mantida, abole dor no tornozelo. Eu quero saber depois. Você bota o paciente de pé, conversa com ele, fala de futebol, fala da família, fala da última viagem, pergunta quais são as perspectivas do paciente com o seu tratamento, as expectativas, como é que ele chegou até você. Por quê? Porque você precisa saber se é duradouro. Você não pode perguntar assim que o paciente levanta. Você precisa conversar, interagir com o paciente distrair um pouquinho, e aí depois de 2 minutinhos conversando, você pergunta: e agora? Como é que tá a sua dor no tornozelo? Caio, eu não tô com dor no tornozelo. Como assim não tá? Ela sumiu? Sumiu, não tá aqui não. Então vamos testar tudo de novo, que a gente testou lá no início da sessão. Lá no início da sessão, sua dor de 0 a 10 era 7, e no último teste de movimento com quadril desviado, onde eu coloquei mais carga do cinto, você ficou pior, elevando essa dor para 9. Como é que tá a sua dor agora? Caio, minha dor tá 0 agora. Como assim tá 0? Sumiu, Caio. E o paciente começa a rir. Começa a dar risada porque ele ainda não entrou na cabeça dele que uma posição, o cara ficou parado 3 minutos conversando com você e a dor dele sumiu. Ainda não, isso é difícil de entrar, porque a gente tem uma cultura que dor está sempre associado à inflamação ou à lesão, ou a trauma. A dor nunca está associado a um bloqueiozinho de movimento. Afinal, como um movimento é capaz de tratar a dor? Né? Então é difícil para o paciente digerir isso. E não empurra isso de vez no paciente, senão você tem backfire effect, né? O tiro que saiu pela culatra. O paciente reforça a crença negativa e não acredita mais ainda em você. Tem diversos arquétipos de pacientes, você tem que saber como lidar com cada um desses. E aí, você testou a referência mecânica. Qual era a referência mecânica? Desviar o quadril, desvio lateral direito, desvio do tronco à direita, produzia do tornozelo. Ele desvia muito mais do que na primeira vez, ganhou nitidamente o movimento e não produz a dor no tornozelo. O Caio não está produzindo a dor no tornozelo não. Caramba, estou impressionado. Vamos fazer o LASEG para ver o que é está acontecendo? Você pede para o paciente deitar de barriga para baixo e levantar a perna reta. Aquela perna que só subia 60 graus, sobe 90 e sobe igual a perna que não doía. Como assim? Parece que alongou. Oxe, como alongou? A gente fez algum alongamento? E não fez nenhum alongamento. Só com esse raciocínio clínico, você já pega, você entra no hipocampo do paciente e fratura o hipocampo do paciente bem no local onde tem aquela memória nocebenta de um profissional de saúde que ele passou antes de você e que falou para ele que a dor dele era porque o nervo estava preso, o nervo estava inflamado, o músculo estava encurtado e ele precisava de alongamento. Depois dessa mudança abrupta na referência neurológica que o paciente tinha, ele percebeu que você não fez nenhum alongamento com ele e ele ganhou alongamento. Ele percebeu que você não fez nada que desinflama o nervo e o nervo simplesmente destravou, desprendeu e ele levantou a perna reto sem produzir a dor. Aí você pede para o paciente ir na moto, subir na moto, porque afinal essa é a referência funcional e olha, não negligenciem de forma nenhuma a referência funcional do paciente. Porque a referência funcional do paciente geralmente é a mais importante e é o motivo pela qual
ele procurou você? Porque, veja bem, dor por dor, ele toma analgésico. Inflamação por inflamação, ele toma anti-inflamatório, ele se automedica. Uma referência mecânica que está bloqueando apenas o deslocamento lateral direito dele, não atrapalha dele fazer sexo, não atrapalha dele correr, dele agachar, dele cuidar do filho, não atrapalha dele fazer as atividades do dia a dia, dele trabalhar. Ele não vai procurar você por causa de um bloqueio de movimento. Ele vai te procurar pela referência funcional. Caio, não consigo transar com minha esposa porque dói. Caio, não consigo carregar meu filho. Caio, se eu pegar o engarrafamento, fodeu. Se eu pegar o engarrafamento, acabou minha vida. 10 minutos de engarrafamento, minha coluna tá lenhada. Meu pé começa a doer, minha perna começa a doer. Então, ele vai te procurar por causa da referência funcional, ok? Então, não negligenciem isso. E aí você pede o paciente descer e subir na moto. E aí, quando ele desce e sobe na moto, ele vai ter o que ele veio procurar. Caramba, o ato de subir e descer da moto não tá doendo mais meu tornozelo. E aí, o que é que você conclui com isso? Você conclui que o problema dele não era inflamação, não era encurtamento, não era postural, não era energético, o problema dele não era emocional, o problema dele não era crônico. Ele não tinha fraqueza de core, ou de glúteo, ou do foot core. É cada moda que a gente inventa, né? O cara não tinha nada disso. O cara só não passou por um cara que faz uma avaliação mecânica e faz uma devida triagem para saber se a dor dele é musculoesquelética, é visceral, é nociceptiva, é nociplástica, é neuropática. O cara não fez uma triagem com um profissional competente e rodou por diversos serviços, fazendo com que ele desacredite na profissão do fisioterapeuta. Porque ele já passou por diversos RPGistas, acupunturistas, osteopatas. O cara não tá com a vértebra rodada. O cara foi no quiropraxista, fez ajuste, tirou subluxação vertebral e o cara continua com a dor na perna. O cara não tá com nada disso. O cara tá com um problema mecânico, movimento dependente, que só precisava de uma posição mantida específica, no qual o fisioterapeuta musculoesquelético é o único apto a fazer essa triagem e restabelecer o problema do paciente, tá? Então, acho que era isso. Eu podia falar mais aí dos protocolos de flexão, mas acho que amanhã a gente entra novamente aqui ao vivo, se tudo correr bem, e a gente continua com a hipótese desse paciente que eu demonstrei para você no caso clínico de hoje, não responder a essa posição mantida, a esse delta de posição inicial que eu mostrei para vocês hoje. Se ele não respondesse, o que é que a gente faria? Se fosse nenhum efeito, nenhum efeito. Se fosse aumenta, pior. Se fosse aumenta, não pior. Para onde que a gente iria? Como é que a gente ia mudar essa direção? Para onde a gente ia? Acho que amanhã a gente entra e fala mais um pouquinho disso. Beleza? Quem tem pergunta aí para mim? Quem tem pergunta, manda, que a hora é essa. O Instagram vai me expulsar em quanto tempo? 10 minutinhos o Instagram me expulsa. Quem tiver pergunta, a hora é essa. Vamos lá. Vamos ver se já chegou perguntas por aqui. Vamos ver quem tá aí. Grande Maicon Barbalho, grande Kiss, a Amandinha ficou até o final, muito bom, obrigado pela audiência. Jeffrey Centralen ficou até o final também, muito obrigado pela audiência. Cláudia Físio, Adielson Silva, Nívia Jesus, muito obrigado pela audiência aí, viu, galera? Quem tiver pergunta, manda aí agora que a gente tem 10 minutinhos para responder. Quem quiser ser chamado ao vivo para tirar sua dúvida aqui agora, fala eu nos comentários aí que eu te faço uma ligação de vídeo agora para esclarecer sua dúvida. Vamos lá, se teve pergunta aqui. Cadê? A Amandinha falou aqui. Pesquisa randomizada na clínica. Isso aí, é ensaio clínico aleatorizado que a gente fala. Quando a gente divide uma população específica heterogênea em dois grupos de forma aleatória para testar o efeito de uma intervenção em algum desfecho. Né? Aí a gente tem uma pergunta chamada PICOT. Né? PICOT, que é P de pacientes, patients, I de interventions, de intervenção, C de quê, meu Deus? De comparação, O de outcomes, resultados, e T de ponto no tempo.
Então você sempre tem que responder essa pergunta. Essa pergunta: qual tipo de paciente, qual tipo de intervenção, para qual, comparado com o que, em qual desfecho e em qual ponto no tempo, em 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas, 52 semanas, para saber se o efeito da intervenção é duradouro. Sempre que for pegar um ensaio clínico aleatorizado para ler, para saber sobre a eficácia de alguma técnica ou intervenção, façam a pergunta Picot. Quando vocês fizerem essa pergunta Picot, vocês vão saber se aquele ensaio é digno de você continuar lendo ou se os resultados vão ter vários vieses. Beleza? Sempre façam essa pergunta para continuar lendo o artigo ou não. Agoviana: Caio, boa noite. Você faz curso em Salvador? Nossos cursos, a gente está com um curso presencial só, que provavelmente vai ser o último, que é o curso de gerenciamento da dor, que está com data para 5 a 6 de setembro. Os outros cursos, a partir de agora, serão online. Por causa da pandemia também, mas quando a pandemia acabar, a gente tende a ficar basicamente só no online, tá? Porque a gente sabe que a gente consegue entregar a mesma coisa de forma gravada, as pessoas querem isso para poder repetir o conteúdo, ver quantas vezes elas quiserem, quando elas quiserem, no tempo delas, para ter esse aprendizado. Uma queixa comum dos cursos presenciais que eu ministrei é que não tem um replay, né? Não tem um pause. Tem um para, não entendi isso, a gente explica de novo, explica de outra forma, mas se ele não assimilou aquilo, ele quer ver de novo. E o presencial não tem esse benefício, então a gente tende a ficar só no online. Então a gente está com 3 vagas para a última turma presencial. Ainda tem 3 vagas, é só clicar no link do perfil, que vai ter lá o botão Curso de Gerenciamento da Dor. Você clica lá, faz sua inscrição, 5 e 6 de setembro aqui em Salvador, com fé em Deus. Julho a gente vai estar com essa zorra dessa pandemia controlada, se nossos governantes agirem como a ciência pede. Cláudia Santos: Caio, você mudou o horário das suas lives? A gente tava com um projeto de 20 lives, tá? A gente fez 20 lives seguidas todo dia, que foi nada mais foi, ficou feio essa. Acho que não existe esse português não, né? Essas 20 lives foram feitas, que elas foram o conteúdo do nosso curso pago, a gente abriu para vocês aqui durante 20 dias, deixamos por 7 dias gravado no YouTube, e agora acho que só tem 2 episódios, um saiu do ar agora, 11h59 de ontem, e o último vai sair 11h59 de hoje, sábado, então corre lá para assistir o último episódio. E essas lives eram às 16h07, porque a gente começava a fazer a live de noite e tinha muita gente fazendo live, né? Com essa pandemia parece que a galera migrou mesmo pro digital, e aí dava vários panes, a gente desceu para 16h07. Agora que o Instagram, eu recebi um novo formato de conta profissional, e o Instagram tá me dando algumas ferramentas adicionais, e a gente tá indo para de noite tranquilamente. Então esses dias a gente tá dormindo muito tarde, estudando, e acordando meio-dia, acordando 2 horas, atendendo 2, 3 pacientes online, e a gente tá entrando agora 11 horas. Provavelmente amanhã a gente entra 11 horas, mas a gente avisa isso no nosso grupo do Telegram. Se você não tá no nosso grupo Telegram, clica no link do meu perfil e vai lá, grupo Telegram, que é exclusivo para físios e estudantes. Lá eu compartilho áudios quase que diários com esse meu download mental, onde eu falo para vocês insights sobre dor musculoesquelética. E aviso sobre as lives, sobre os conteúdos do nosso curso de forma prioritária. Então, no lançamento desse nosso curso online agora, só a nossa lista VIP vai receber. Quando a gente terminar de vender para a nossa lista VIP, aí a gente vai abrir para o Instagram. Então, se você quer ser antecipadamente avisada, você se inscreve na nossa lista VIP também. Clica no nosso link do perfil do Instagram, vai lá, Workshop Fisioterapeuta Expert em Dor, lista VIP. Clica, se inscreve, confirma sua inscrição no e-mail e você vai receber tudo antes de todo mundo, tá? E com descontos especiais, até 33,4% de desconto para os nossos cursos. Grande Monique Estrela, nossa paciente querida, fazendo os exercícios diariamente como a gente prescreveu. Como você está? Grande abraço. Minha pergunta é, como é o nome do esqueleto axial?
esqueleto axial, apendicular, não entendi mais ou menos. Como é o nome desse esqueleto é Arnold. Eu batizei ele de Arnold. Eu fiz uma votação aqui. Você tô vendo que não é minha seguidora raiz, né? Eu fiz uma votação e o nome que ganhou foi Arnold. A gente deu o nome para ele de Arnold. Mas se você tá falando tecnicamente, esqueleto axial é base de crânio até sacro, esqueleto apendicular são as extremidades, né? Aquelas terminologias que a gente aprende na faculdade que não são tão usadas na clínica não, tá? Mas é legal aprender, passar nas suas provas, mas na hora do campo de batalha, esquece um pouquinho dessa terminologia aí, joga duro na resposta sintomática. E aí, acho que a gente tem aí 3 minutinhos. Alguém tem pergunta? Alguém quer ser chamado ao vivo para responder, para fazer uma pergunta? Só colocar eu aí. Alguém tem pergunta sobre a live de hoje? Falamos sobre dor lombar, refinando a seleção das intervenções e estratégias de carga. Como e quando utilizar. Esse foi o tema da live de hoje. Amanhã a gente vai continuar isso aí. Tá ficando legal, a galera tá acompanhando mesmo tarde da noite. Isso aí, era o Arnold mesmo. Deixa eu ver se teve mais perguntas. Acho que não, né? Então vamos nessa. Muito obrigado pela audiência. Amanhã, provavelmente eu avise no Telegram agora sobre o horário da live de amanhã. E vamos juntos aperfeiçoar essa fisioterapia músculo-esquelética aí, tá? Movimento é vida. Se você gostou dessa live, tira um print, compartilha nos seus stories, me marca, a gente vai ter o prazer em compartilhar e chama mais fisioterapeutas para nossa live, beleza? Ótimo, ótimo, a gente pode falar sobre esses arquétipos depois e aí vai ser um tema para uma live inteira, tá? Show de bola. Então é isso, galera, obrigado aí pela audiência, vamos para cima, vamos estudar um pouquinho, cochilar e amanhã tamo de volta. Grande abraço, movimento é vida.